um assunto que eu quero muito falar, e esse aqui vai ser só um vídeo introdutório, porque é talvez uma das discussões mais complicadas atualmente na inteligência artificial, é o problema do alinhamento. Isso é basicamente como que a gente pode garantir que as máquinas que a gente vai fazer, as máquinas inteligentes, as mais inteligentes, que ainda não existem, essas que já foram lançadas ainda são mais ou menos inofensivas, mas está indo muito rápido. Então a questão é como garantir que as máquinas mais inteligentes que o ser humano, ou tão inteligentes quanto um ser humano, elas não vão se voltar contra o ser humano. E não precisa se voltar contra no sentido de elas vão querer revidar, querer vingança, aquela coisa toda Skynet, Exterminador do Futuro. Não precisa ser nada disso. Porque as máquinas elas podem simplesmente ser amorais, elas só exterminarem a humanidade sem querer, apenas tentando realizar uma tarefa muito bem feita. Esse é um problema que a gente chama de o problema do gênio da lâmpada. Você já viu essas histórias de gênio da lâmpada? Você vai lá, encontra uma lâmpada e você pode fazer 3 desejos, né? E aí você pede uma coisa incrível e aí depois o gênio te entrega exatamente aquilo que você pediu, mas no processo ele fez algo horrível que você não queria. E o seu último desejo é sempre tentar reverter os outros 2 desejos. É basicamente isso. Esse talvez seja um dos grandes problemas. Como que a gente garante que uma máquina muito inteligente, muito poderosa, que vai conseguir basicamente ter um impacto grande na nossa sociedade para realizar alguma tarefa que a gente queira, não acabe matando a gente ou causando um mal enorme na gente? Então esse é o problema do alinhamento. Como garantir que os objetivos da máquina estejam alinhados com os nossos objetivos? É um problema dificílimo. E acho que por esse vídeo já deu. Esse é um assunto que eu tenho me debruçado muito. No vídeo anterior eu estava falando sobre o problema do alinhamento e citei o gênio da lâmpada. E aí eu queria trazer um exemplo para vocês desse problema, porque eu acho que é mais ilustrativo. Então imagina vocês que você encontrou a lâmpada mágica e você tem 3 pedidos. E aí você chega e fala: eu quero me tornar o ser humano mais rico do mundo. E o que o gênio faz? Ele mata todo mundo e deixa só você. E isso é obviamente uma coisa que você não pensou quando você pediu aquilo, mas ele te deu exatamente o que você queria. O problema foi que você não especificou direito o que você queria dizer com a pessoa mais rica do mundo. E esse é o tipo de coisa que a gente tem que tomar muito cuidado quando você está trabalhando com uma máquina que pode fazer o que você quer, porque ela tem muito poder, porque ela é uma máquina muito inteligente, mais inteligente do que você. E aí você resolve pedir alguma coisa para ela. Às vezes ela não precisa nem ser sacana, ela só vai seguir à risca o que você pediu. Tem que tomar muito cuidado com o que você pede. Vocês já ouviram falar das leis da robótica? As leis da robótica foram criadas por um escritor chamado Isaac Asimov. Ele foi um escritor nascido na Rússia e se naturalizou nos Estados Unidos e começou a escrever a partir da década de 50. Ele é um dos grandes autores de ficção científica de todos os tempos. Eu sou apaixonado pela obra dele. As pessoas costumam conhecer mais a Fundação, a trilogia da Fundação, mas eu gosto, acho que mais ainda, dos contos de robô que ele escrevia. É um cara que simplesmente brilhante, ele conseguiu prever um monte de coisa da nossa sociedade. Ele escrevia sobre robôs numa época que as pessoas sequer sabiam que era um robô, sequer existia computadores direito. Ele conseguiu prever coisas como internet, enfim. Falar de Asimov, eu poderia ficar meia hora. O que importa é que nos livros do Asimov, ele colocava... os livros que falam de robô do Asimov, ele colocava um cenário em que todos os robôs saíam de fábrica com 3 leis. 3 leis que garantiriam que os robôs não poderiam fazer mal à humanidade. Ou seja, o Asimov já estava naquela época pensando no problema do alinhamento. E nesse mundo que o Asimov criou, era como se existisse uma programação que você conseguia colocar lá dentro do cérebro positrônico do robô, um jeito inviolável que ele não poderia fazer mal à humanidade. São 3 leis.
A primeira lei diz que um robô não pode causar mal ao ser humano ou, por omissão, permitir que um ser humano seja ferido. Então o robô não pode, nenhum robô poderia, nesse cenário, atacar um ser humano de forma nenhuma, seja batendo, seja atirando nele. E, mais ainda, se um ser humano estiver em perigo, não importa de qual jeito, ele tem que fazer qualquer coisa para salvar esse ser humano, ele não pode só se omitir. A segunda lei diz que os robôs precisam obedecer às ordens do ser humano, a não ser quando elas violem a primeira lei. Então, se um ser humano falar, robô, pegue um copo d'água para mim, ele vai lá e tem que pegar um copo d'água. Mas se ele falar, robô, mate aquele ser humano, ele não pode fazer isso, porque a primeira lei é mais importante, ela é mais forte. E a terceira lei que diz que um robô precisa se autoproteger, a não ser que isso viole a primeira ou segunda lei. Isso quer dizer que se um ser humano falar para um robô se autodestruir, ele precisa se autodestruir. Mas num contexto geral, sem que ninguém dê uma ordem para que ele se destrua, o robô precisa se proteger, o que é bom, porque o robô é um negócio caro, é um robô, né, não é um negócio trivial, então é bom que ele se proteja de alguma maneira. E essas três leis são a base dessa questão de como o Asimov abordava o problema do alinhamento. Mas a grande graça é que nos livros do Asimov, desses que falam de robô, tudo gira em torno das três leis, em como elas são quebradas, em como elas são deturpadas, porque por mais que exista esse cenário em que é possível, né, que não existe de verdade, mas o Asimov escreveu um cenário em que é possível você programar leis lá dentro e que ninguém pode reprogramar, que não dá para você apagar, que não dá para você alterar, ainda assim, só a interpretação dessas leis ou como essas leis entram em conflito já gera um monte de histórias incríveis, fabulosas. Asimov falava do problema do alinhamento e em como já era difícil resolver o problema do alinhamento lá atrás, na década de 50. É fantástico e recomendo que todo mundo vá ler Asimov. É simplesmente sensacional.